Cidade das Malhas. Jornalismo no ar. As notícias chegando até você. Informação no ar. Informação. Cidade das Malhas é o som da cidade. 10 horas, 11 minutos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Cristina Helena Rocha. Ela lança hoje às 6:30 da tarde na Biblioteca Municipal de Águas de Lindóia Germano Gelmini a noite de autógrafos do livro Memórias.com/Partilhadas, Vida, Laços, Pontos Cruzados. Bom dia, Cristina. Bom dia os ouvintes. É um grande prazer, tá? Primeiro de tudo, te receber aqui nos estúdios da Cidade das Malhas, né? O lançamento do livro é hoje. Conta um pouquinho pra mim, de onde veio essa veia artística, né? É o primeiro livro teu. É o primeiro livro. Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de escrever, de registrar as coisas, e eu gosto muito de poesia e também de ler, né? Sim. Então, assim, eu sempre quis escrever, e aí foi surgindo as histórias da minha própria vida, eu fui registrando isso esporadicamente, aí me surgiu a ideia de juntar isso de algum modo na forma de um livro, né? Aí eu pensei, o que eu posso compartilhar da minha história com as pessoas? Então, assim surgiu a ideia do livro. E como que é compartilhar histórias com as pessoas? Por que compartilhar com as pessoas? Então, porque assim, eu vejo que atualmente, né, as pessoas vivem muito, num jeito muito automático, muito mecânico, né? E as memórias são a nossa identidade. Então, a minha ideia, ao escrever as minhas memórias, não é que eu seja uma pessoa conhecida, mas que através das minhas memórias, as pessoas resgatem as suas próprias memórias e assim recuperem um pouco dessa identidade, na verdade, uma função humanizadora, né? Nesse sentido de que a gente vive muito mecanicamente. Então, o livro é um mosaico de emoções. Então, a pessoa passa pela tristeza, pela alegria, pelo riso, por várias coisas, e esse mosaico de emoções mexe, né? A pessoa se sensibiliza, e coisas que a gente não tem muito mais tempo para fazer, né? Você falou que as pessoas ficam alegres, ficam tristes ao mesmo tempo. Eu te conheço faz um pouquinho mais de 40 anos, né? E toda vez que eu tenho oportunidade de te ver, eu te vejo rindo. Uhum. Da onde vem a tristeza, então? Eu sou uma pessoa muito alegre, mas todo mundo tem experiências tristes, né? Assim, experiências, a nossa vida ela é pontilhada de emoções, né? E aí, assim, justamente por ter passado por certas emoções é que eu sou cada vez uma pessoa mais alegre. E assim, essa ideia de que a gente fica carregando as tristezas, você lembrar do passado não é você carregar as suas tristezas, mas é você olhar para ela com um certo distanciamento, né? Para poder ressignificar e contribuir para que as pessoas percebam também o seu conteúdo humano, ou seja, eu também posso ter passado por isso, olha, né? E é assim, mas eu sou uma pessoa muito alegre mesmo, né? Gosto muito de rir, gosto muito de criança, então essa experiência com as crianças, que está até no livro, né? Uma parte boa do livro é a minha experiência com as crianças, me tornou um pouco assim, criança. Como que você avalia? Você trabalha em escolas, né? Uhum. Você é formada em? Pedagogia. Como que você avalia a educação hoje Olha, eu acho que a educação é um resultado que a gente está vivendo na sociedade, né? Então, assim, a sociedade, ela está muito consumista, individualista, e aí a educação e tudo que lida com o ser humano, a saúde, tudo sofre o reflexo dessa perspectiva que a sociedade tem hoje em dia. Então está bem difícil, não só a educação, né, mas a educação se recente, porque a escola é onde reúne muita gente. Sim. E aí os profissionais também são produto dessa sociedade, né? Mas eu acho assim, tem muita gente boa fazendo coisas boas e que eu acredito que vão repercutir, né? Sim, a gente vê no teu livro, né, que você participou de muita coisa referente à educação.
Conta para mim alguma coisa assim que você participou dentro da educação que te motivou, que você acredita que pode ser importante em algum momento para a educação no nosso país. Então, eu participei de formação geral. Eu acho assim que o que a gente precisa é não perder o foco que a gente trabalha para as crianças, porque quando a gente está nos órgãos centrais, a gente começa a trabalhar para as prefeituras, para o estado, para o federal. Quem são essas? Quem é? A prefeitura é quem? Né? Uhum. E aí a gente também fica refém do sistema. Mas o sistema não deixa. Que sistema? Quando a gente fala de sistema, a gente está falando de informática, burocracia. Mas quem trabalha para quem? Né? O sistema trabalha para a gente ou a gente trabalha para ele? Então, eu acredito que um bom secretário de educação, um bom ministro de educação, ele não pode perder nunca o foco de que ele trabalha para a comunidade e para as crianças. Essa eu acho que é a nossa esperança. Você acha que dentro dos governos e tudo mais, as pessoas não têm o foco, então, no que realmente importa, é isso? Eu acho assim que a gente é engolida pelas demandas burocráticas que esses cargos geram, né, próprio da instituição. Por isso que eu brinco, eu falo assim, eu não me aposentei, eu me desinstitucionalizei. Porque realmente precisa mobilizar as pessoas para o foco humano e não para o foco burocrático ou institucional. A instituição tem que servir ao humano e não ao contrário. Cristina, no livro, né, você conta muitas partes, né, da história da tua vida. Você é uma pessoa que perdeu a mãe biológica muito cedo. Qual era a tua idade? Eu tinha 7 anos. 7 anos, uhum. Quando você perdeu. Depois, uma série de eventos que aconteceu na sua vida, né? E uma coisa que chama atenção, que você comenta muito, você não entrou no carro no acidente da tua mãe. Uhum, foi. Explica uma coisa pra mim, por quê? O que passa na cabeça de uma pessoa que diz, eu não vou viajar? Então, na cabeça de uma criança, né, retomando uma criança de 7 anos. Criança de 7 anos, não tinha uma lógica, porque a criança não tem ainda a linguagem para expressar esse tipo de abstração, né, porque é uma abstração, sim. Não tem nenhum motivo concreto para não ir, né? Sim. Então, na verdade, era uma espécie de angústia e de um desespero de não querer ir, né? E de não querer que ninguém fosse. Não era só eu que não queria ir, eu não queria que ninguém fosse, né? Então, como não tinha lógica e os adultos funcionam dentro do esquema lógico, não tinha motivo para ninguém deixar de ir. Né? Então, assim, mais uma sensação do que um pensamento. Você acredita nisso? Que os sentimentos da pessoa é capaz, de repente, de sentir alguma situação em que ela deve ou não deve fazer alguma coisa? Como que funciona isso? Eu acredito muito na intuição das pessoas. Então, assim, eu acredito que ninguém deve forçar, por exemplo, a pessoa a fazer uma cirurgia se ela não quer, sabe? Eu acredito muito na intuição das pessoas. Então, assim, se tem alguma coisa que, principalmente as crianças, porque as crianças não têm por que pensar assim, ou qual o motivo para não querer que aquilo aconteça, né? Então, eu acho assim, nós temos a nossa intuição, mas como a gente vai crescendo, a gente vai se tornando muito racional. Aí a gente racionaliza a intuição e às vezes bate a cabeça, né? Faz as coisas como não devia. Então tem a parte da nossa formação, da lógica, que é importante, mas se é uma coisa persistente, uma intuição, eu acredito que todos têm. Todos têm essa intuição. Você precisou ser internada. Isso aconteceu na sua vida também, ainda na infância? Foi um problema psicológico? Foi porque assim, como eu tive esse processo de perda, de trauma, e eu tinha família bonitinha num dia, no outro dia eu não tinha nem endereço. Então, eu fiquei perdida no meio do luto dos adultos, né? Então, os adultos todos em luto, aquela situação complexa, e eu no meio, para lá e para cá, só eu não estava no carro. Vamos deixar claro que todos estavam, menos eu. Então, eu não tinha muito para onde correr. E aí comecei a ficar com medo, né, de pensar alguma coisa ruim acontecer, de ter pesadelo e aquilo se tornar real. Então, ninguém mais que estava do meu lado conseguia dormir. Aí fui para uma psicóloga e ela achou melhor me tirar dessa situação
até que tudo se resolvesse, para eu poder ter uma estabilidade, vamos dizer assim. Foi isso rápido ou você já viu um tempo? Qual era a tua idade nessa época? Logo em seguida, né, assim, já tinha completado acho que uns 8 anos, tal. Fiquei 8 meses ou 10 meses em internação. Num lugar maravilhoso, assim, né? Não tenho nada que me queixar disso. Te deu estrutura para... Me deu fôlego, né? Fôlego. Nós estamos conversando com Cristina Helena Rocha, ela é autora do livro que será lançado hoje, então, em Águas de Lindóia, hoje na biblioteca, né, de Águas de Lindóia, a partir das 6:30 da tarde, né? Todo mundo está convidado, então, a estar por lá, a conhecer, saber um pouquinho mais, né? Conhecer aí a autora Cristina Helena Rocha. Cristina, durante a história toda, né? A gente conversou de um assunto difícil, as coisas as pessoas ficam naquela tensão. E a gente vê no livro que, nossa, é trágico? Não, é muita risada. A gente morre de rir, tem muita coisa bacana, tem muita coisa interessante no livro. Como que é aquele episódio do Roberto Carlos que você conta? Então, bom, é assim, no livro primeiro você chora, depois você chora de rir. E aí, assim, o episódio do Roberto Carlos, assim, meu pai foi se casar pela segunda vez, né? Uma pessoa assim que a gente ama muito, e aí a gente eles estavam namorando, né? E aí a ideia de eles iam se casar, e a ideia de incluir a gente assim, vamos contar, né? Aí no caso eu e minha irmã, né? Que éramos as mais velhas, que nós vamos nos casar, né? Aí, ao invés de ela contar, tal, eu sempre fui muito literal no livro, né? Assim, literal mesmo, né? Então eu entendia tudo ao pé da letra. E eu era muito fã do Roberto Carlos, era muito fã, assim. Se eu pudesse, mesmo sendo criança, acho que eu casava com o Roberto Carlos. Aí ela chegou pra mim, né? Ela ia se casar com meu pai, perguntou assim: Cristina, adivinha com quem eu vou casar? Muito feliz, né? Toda feliz. Eu pensei, bom, ela tá tão feliz, né? Não deu outra. Eu falei, com o Roberto Carlos. Ela falou, não, com o seu pai. O Roberto Carlos, as letras do Roberto Carlos são muito interessantes, né? Eu lembro, você teve uma dúvida lá na letra. Eu também, por muito tempo na minha vida, eu tentei entender o que significava a palavra amanticidão. Muito difícil, né? O que significa manticidão? Eu tive que crescer para entender que era amanticidão, né? E tem muitas, né? No teu caso também. Aliás, quando eu era criança era até melhor eu não entender o que era amanticidão, né? Entender manticidão. Cristina, conta uma coisa pra mim. Aí você ganhou uma nova mãe, né? Uma senhora mãe, né? Uma mãe maravilhosa. Como que é pra você, né? E teus irmãos e tudo mais. Como que foi a sequência da vida, um recomeço da vida, né? Como que foi isso? Olha, foi maravilhoso, né? Porque, na verdade, a gente recebeu de presente uma mãe maravilhosa, e aí, com uma casa que tem uma mãe maravilhosa, a minha se estrutura de um jeito bem diferente, né? Então, assim, a gente foi se reestruturando, reorganizando a rotina, que é muito importante para uma família ter uma rotina, né? O seu dia a dia, né? Sua estabilidade. Então, foi muito bom. Foi maravilhoso. Aí, depois a partir dali, assim, foi tudo mais ou menos se organizando, se reconstituindo, e até hoje a gente é muito unido, né? A escola, como foi a escola? Como professora ou como estudante? Como estudante. Bom, eu perdi o ano que eu fiquei internada, né? E depois eu voltei a estudar, sempre fomos bem na escola, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Minha mãe e meu pai nunca foram chamados, né? Por mau comportamento ou qualquer coisa, nunca ninguém repetiu de ano em casa, a gente sempre foi bem, né? Porque sim, né, os vínculos que a gente foi criando de amor são que sustentam a gente, né? O importante não é assim, como é organizada a família em termos de se é avó, se é mãe, se é o que é, mas são os vínculos de amor que estruturam,
a vida de uma criança, de um adulto, né? Isso é muito importante. E você se apaixonou por viagens. De onde que veio esse amor por viagens? Eu acho que do meu signo. Áries com ascendente em Aquário. Eu sempre gostei muito de conhecer lugares, pessoas. Sempre fui uma pessoa do mundo, assim. Nunca fui uma pessoa muito acomodada, né? Então, se eu pudesse, eu acho que eu teria nascido cigana. Eu adoro conhecer as pessoas, conhecer lugares diferentes, de preferência lugares muito diferentes, de preferência lugares assim inusitados. Gosto muito e assim troquei toda aquela vida de né, que as mulheres em geral têm, né, de comprar roupa, sapato, paixão por sapato, essas coisas, por viagem, por meus vouchers de viagem. É assim, né? Eu acho importante que a gente tenha sempre alguma coisa dentro da gente que motive, né? Um hobby, vamos dizer, um desejo. E para você então viajar é mais ou menos assim. A minha vitória no final é uma viagem, é mais ou menos assim? É, mais ou menos assim, né? E assim, a viagem pra mim, ela é um aprendizado, sabe? É uma coisa assim que me alimenta, que me ensina, porque forma um pouco da gente. Acho que a gente é um pouco formado pelos livros que a gente lê, pelas pessoas que a gente conversa, pelos lugares que a gente vai. Tudo é meio formador, né? Então, assim, se você é uma pessoa que está lá não só para olhar, mas para viver aquela experiência, a viagem é excepcional, né? E tudo, né? Porque eu parto do princípio de que a vida não é para ela ser observada, é para ela ser uma experiência. Sim. Assim também é a viagem. Aí, essa mulher que teve uma infância difícil, cresceu, virou uma grande mulher, uma grande profissional e tudo isso que a gente conversou até agora, de repente vem a doença. Como que é para um ser humano feliz, tocando a vida para frente, depois de muitas dificuldades, dizer estou vencendo na vida e descobrir que tem uma doença tão difícil? Olha, na verdade, né, eu tive um câncer, né, as pessoas às vezes, né, nem falam câncer, oh meu Deus, né? Mas isso é uma doença perigosa e no momento em que eu recebi o diagnóstico, eu pensei, bom, eu tenho duas opções, 50% viver, 50% não. Mas eu não achava mesmo que eu ia morrer de verdade. Mas assim, eu me empenhei no tratamento. O que eu posso fazer, né? E graças a Deus também, o que é muito importante, as pessoas que estão ao nosso lado, né? Então eu tenho meu companheiro que ficou do meu lado o tempo todo, né? Que é um companheiro muito querido, de estar junto há muitos anos e ele foi muito importante nesse momento. A minha família, né? Que se revezava para ficar comigo. Então, esse apoio, né? Ele é fundamental. E eu não perdi assim, vamos dizer, um certo senso de humor. Porque eu acho que a situação está posta e você não aceitar não ajuda você a resolver. Você aceita e vai resolver, né? Então, assim, eu me senti, assim, em um processo de aprendizado e uma espécie de... Eu até coloquei no livro, né? Hiato, né? Porque eu tive que parar, dar uma pausa, né? E uma pausa forçada, né? E eu vinha num ritmo muito acelerado. Então eu dei essa pausa, aprendi muita coisa, acompanhei nesse período todo o mestrado do meu companheiro, né, do Silém. Ele estava fazendo mestrado, trabalhando em 2 horários e ainda ia me ajudar lá no hospital. Ele me levava para lá e para cá, a minha mãe, todo mundo, né? Então, né, eu acho que foi assim um aprendizado em um período diferente, vamos dizer assim. Mas que, assim, ultrapassou, assim, passou e depois eu voltei a fazer tudo que eu fazia. O que é para você, Cristina, a morte? Sim, é metamorfose, né? Se eu pudesse dizer assim um termo para a morte, eu diria que a morte é uma metamorfose. Você, na verdade, eu acredito, né, nisso, né? Eu acredito que a gente é espírito, né? Por isso que fala, né? A gente é o barro e o sopro divino, né? A gente é matéria e espírito. Então, o espírito, que é nosso eu, né? Que coordena tudo isso, ele é eterno, na minha opinião. Então, a morte, ela significaria uma metamorfose, né? Inclusive, quando eu estava internada, eu brincava, né, conversando com as minhas células, né? Eu falava assim, vocês estão juntos por causa de mim, né? Quer dizer, tipo, o meu espírito é junto a vocês aqui no meu corpo. Então, dá licença, vocês têm que me, né?
Vocês têm que funcionar direito, me ajudar, né? E vale a pena, como é que é? Conversar com as próprias células. É muito interessante, porque elas me obedeceram, né? Então acho que funcionou. Será que isso realmente funciona? A gente conversar com o nosso corpo com relação a doenças, desde mais simples até mais complicadas, a nossa mente, será que é capaz de ajudar nosso corpo a se curar? Eu acho que ela é capaz de ajudar. Lógico que é imprescindível o tratamento, né? Porque, claro. Né? Mas eu acho que a reação ao tratamento tem a ver também com a sua reação das suas células e de como você se posiciona, porque o nosso sistema imunológico está todo ligado ao nosso estresse, né? Então, na medida em que você se dispõe junto com o tratamento, a cura, não entrar num processo de desistência, né, de desistir, eu acho que a resposta é sempre mas não é que tenha 100%, nada é garantido, né, porque a gente não sabe o que está reservado pra gente. Sim. Mas tem muito mais chance, e inclusive o médico entrou um dia, eu estava conversando sozinha com minhas células de fé andando pelo quarto, e aí ele entrou e falou, não, doutor, não me leva pra psiquiatria, eu estou bem. Você acha que tudo existe um momento na vida ou não? Por exemplo, a hora da gente ir, tem a hora certa? Você acredita em destino ou você acredita que existe a hora certa? Eu acredito que existe certos marcadores na nossa vida que a gente sabe, por exemplo, todos vamos morrer, né? Sim. Agora, quanto ao momento assim da morte, eu acredito que a gente na nossa vida ele pode até existir uma hora certa, um momento planejado por Deus para a gente partir, mas conforme a gente vai levando a nossa vida, esse momento é flexível, né? Ele Sim. pode ser antecipado, ele pode ser adiado, tudo vai depender do nosso modo de vida, né? Então, se eu tenho um modo de vida que vai prejudicar a minha saúde, independente do que eu tenha planejado para a minha vida, é lógico que eu vou antecipar a minha partida, né? Sim. Quando que começou a fazer o livro, então? Quando você começou a fazer o livro? Quando eu comecei a escrever as histórias, Sim. Bom, na verdade, quando eu tive tempo, quando eu me aposentei. Eu me aposentei da prefeitura, eu já tinha essa ideia, né? Você estava na prefeitura de São Paulo? Na prefeitura de São Paulo, né? Uhum. E como coordenadora pedagógica e tal. Aliás, eu me aposentei num momento muito bom da minha carreira, né? Porque é chato se as pessoas falam, graças a Deus, né? Se aposentou. Não, eu me aposentei num momento bom, né? E aí, assim, eu falei, bom, agora eu posso parar um pouquinho e ver essa história do livro, que eu estava escrevendo as coisas meio soltas, assim. Sim. Então eu falei, agora eu vou organizar o caos, né? Aí eu pensei, bom, eu tenho que escrever de um modo que ele não fique pesado, porque você vê que o livro, no final, ele é leve. Uhum. Mesmo tratando de alguns assuntos pesados, em alguns momentos. Né? Sim. Que não induza as pessoas a nenhuma lição de moral, que eu acho isso horrível, né? Faça isso, faça aquilo, né? Não é uma coisa bacana para se dizer, porque cada um tem a sua vida e a sua história. E as suas conclusões. E as suas conclusões. Então eu não concluo nada no livro, eu só narro as histórias. E tentei fazer uma narrativa meio poética, no sentido de que isso criasse uma empatia com as pessoas. E como que foi a ideia de utilizar trechos feitos por outras pessoas que conheciam a tua vida e que participaram também do livro? É assim, eu na verdade sempre fui uma pessoa, eu chamo de gregária. Eu detesto ficar sozinha, comer sozinha. Eu gosto de estar junto com as pessoas, sempre trabalhei no meio de muita gente, sempre tive muitos amigos. E aí quando eu fui escrevendo os episódios, eu pensei assim, nossa, mas por que só eu? Eu não passei por isso sozinha. E se eu localizasse as pessoas, mandasse para elas por e-mail a parte que eu estou escrevendo e elas também dessem a sua contribuição? Aí eu fiz um convite, entendeu? Essa ideia, eu falei, eu coloco o ponto de vista das pessoas do jeito que vier. E aí tem uma espécie de coautoria, e isso dá também uma certa legitimidade para a narrativa, ou seja, é um fato real, mas visto de diferentes formas. É diferente, né? Eu particularmente eu não conheço assim nenhum livro que foi feito dessa forma. Não sei se você já... Não tem. O Alexandre, meu irmão, que é o revisor,
do livro, ele falou assim que isso se parece muito com situações de cinema, né, em que você vai mostrando as cenas e as pessoas na cena. E o prefaciador no meu livro, que é o Silvio, também fez um prefácio maravilhoso. Ele também identificou isso, né? Então não tem, assim, um livro de memórias dessa forma não tem, porque até eu pensei assim, eu não sou nenhuma celebridade para ficar escrevendo capítulos e capítulos da minha vida em sequência, que vai interessar para quem? Né? Então pensei assim, se eu fizer de um jeito diferente, eu acho que isso faz com que as pessoas se identifiquem mais comigo, até por eu ser uma pessoa comum. Então qualquer pessoa poderia ser naquela situação, e ela vai lembrar, puxa, quando eu era criança eu também vivi isso, olha, eu lembro disso. Essa era a minha intenção. Grande parte, né, da tua vida também acontece aqui em Águas de Lindóia, né? A família toda aqui de Águas. Tem muitas histórias que as pessoas vão se identificar até pelos lugares e tudo mais. As pessoas que desejam adquirir o livro, como que elas podem fazer? Então, o livro, ele está à venda na Saraiva, né? Então entra lá no site da livraria Saraiva. E ele está também à venda pelo site do livro, né? Que é Cristina H. Rocha memórias.blogspot.com.br. Mas se você entrar no Google e procurar Cristina H. Rocha, você achar direto no blog, ou me manda um e-mail, que está lá no blog também o endereço, e eu mando pelo correio com dedicatória. Bacana. E para mandar um e-mail? Tá no blog, né? Tem um e-mail, mas pode mandar para chrrocha@gmail.com. chrrocha@gmail.com. Aqui na região não vai ter assim algum ponto onde as pessoas poderiam adquirir o livro? Olha, é possível, né? Sabe que eu ainda não coloquei ainda a venda, mas provavelmente terá assim algum ponto, talvez, né, na livraria ali do Sebo, né? Em algum lugar assim. Mas se a pessoa quiser adquirir também pelo site, eu mando pelo correio, né? Ou pelo e-mail. Tá ótimo. Eu vou deixar a rádio também à disposição. Se as pessoas que desejam adquirir o livro, pode entrar em contato comigo, que depois a gente consegue o livro então para as pessoas. O lançamento é hoje, né? A Cristina vai estar autografando livros hoje na biblioteca de Águas de Lindóia, que fica ao lado da escola, né? Da escola Tosi, ali em Águas de Lindóia. Então é hoje às 6:30 da tarde. Todo mundo está convidado a participar. Cristina, muito obrigado. Só uma coisinha, pela sua presença, o valor do livro, né? Que as pessoas vão lá, tem que ir mais ou menos sabendo quanto é, né? O livro está sendo vendido a R$45, tanto por e-mail, quanto hoje, quanto na livraria ele sai por R$50. Na livraria 50 e por e-mail R$45. Isso, hoje também. Vou deixar então a última pergunta para você, né? E deixo o microfone também para todas as suas considerações. Que você imagina assim que depois que você está de bom as pessoas que adquirem o livro, que você espera, né? Que as pessoas, como você imagina que as pessoas sintam, né, o seu livro durante a leitura e após a leitura? Bom, o livro, ele é uma leitura bem ágil, assim, porque são episódios curtos, né? E assim, é a pessoa visitar as suas próprias emoções. Eu falo, hoje as pessoas não têm tempo para se emocionar. Então acho que é um momento de a pessoa se emocionar e rir também muito, né? E pensar, refletir sobre algumas coisas. E espero que ao terminar o livro elas se sintam, né, assim, alimentadas de alguma forma, de uma boa sensação, de um bom repertório, e que elas gostem, né, da leitura, do livro. Eu espero, e assim tem sido. As pessoas têm gostado bastante. Todas as pessoas que leram têm tido um ótimo retorno. Muito obrigado. Obrigada a eu. Nós conversamos então com a Cristina Helena Rocha, autora do livro Memórias.compartilhadas, Vida, Laços, Pontos Cruzados. Ela lança hoje o livro na Biblioteca Municipal de Águas de Lindóia, ali ao lado da escola Tosi, em Águas de Lindóia, hoje a partir das 6:30 da tarde. Todos estão convidados a participar então deste evento. Cidade das Malhas é o som da cidade, apoio cultural. Na sequência tem muito mais.